Alô, Olá, boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem, doutor? E o senhor? Vamos tocando a vida, né, Caterine? É mesmo? Então, Como estão as coisas por aí? maravilhosas. Que bom. E tudo bem, tudo calmo, muito calor. Aqui muito quente, hoje uma chuva essa madrugada, uma chuva muito forte, fez aí um estrago e caindo árvore. Aqui choveu muito, muito pouco tempo, mas, É, mas já passou e continua quente como antes. legal. Aí já tem uma galerinha na live. Boa noite, pessoal. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza. Represento a Baeduca. Já tem gente até interagindo aqui. Já? Já tem gente aqui dando boa noite, doutor. Meu nome é Catarine Souza, sou psicóloga, represento a Baeduca junto com a Ana Beatriz. Temos aí um projeto chamado Doutor Me Explica, né, doutor? E aí o tema de hoje é diagnóstico tardio de autismo. Doutor, mas daí antes, eu fiquei com algumas perguntas antes da gente entrar no tema. A gente pode falar de novo de diagnóstico, de sinais, de sintomas, o que são sinais, o que são sintomas do autismo, enfim, porque eu fiquei com alguns nós na minha cabeça que eu falei, não, vamos partir de lá, porque eu acho que eu me perdi em algum pedaço dessa história. Mas o que exatamente você... O que eu fiquei pensando, doutor, quando eu vi diagnóstico tardio, eu vi uma reportagem até que o senhor estava explicando, aí a atriz Letícia Sabatella falou um pouco do diagnóstico dela na vida adulta. E aí eu fiquei pensando assim, diagnóstico na vida adulta? Mas, gente, cadê? Onde que estavam? Onde estavam os sinais? Onde estavam os sintomas? Qual era o nome? Tinha um nome? Tinha algum comportamento, tinha algum sinalizador, tinha alguma dica lá atrás, isso não foi identificado, e aí veio um nó, eu falei, opa, vamos parar para olhar para o diagnóstico, que talvez eu consiga clarear algumas coisas desse nó que veio na minha cabeça quando eu pensei no tema da nossa live. Olha, para começar, ou tinha sinais que as pessoas não perceberam, ou ela não é autista. Ninguém fica autista. Você nasce autista. O que acontece é que, não raramente, os sinais e os sintomas que caracterizam o autismo podem se manifestar de forma mais evidente alguns meses ou alguns anos após o nascimento. Então, você tem, inclusive, casos do chamado autismo regressivo, em que você tem uma criança que nasce e que durante um ano e meio, 2 anos, ela é, eu digo, aparentemente normal, porque ela não tem nenhum sinal ou sintoma que chame a atenção. E a partir dessa idade, 2 anos, 2 anos e meio, um ano e meio, ela começa a demonstrar de forma mais evidente os sinais que permitem você suspeitar disso. Então, quais são os sinais e os sintomas que você vê no bebê? Né? Então, eu vivo insistindo em que não se deve fazer diagnóstico de TEA em crianças abaixo de 3 anos, salvo casos muito claros e muito típicos. Por quê? Porque os sinais e sintomas que estão presentes, na maioria dos casos, são totalmente inespecíficos. Uma criança que atrasa para falar, que não fala no momento que você espera que o faça, não é obrigatoriamente nem uma autista, nem uma deficiente visual, ou auditiva, ou intelectual, ou seja lá o que for. Porque a gente está falando de sinais inespecíficos. Quando você diz que uma criança de um ano e meio demora muito para aprender a fazer tchau, a mandar beijo, a bater palmas, isso é um sinal de alerta, mas não é um sinal que permita um diagnóstico.
Então, uma coisa que tem que ficar muito bem clara, na minha opinião. Diagnóstico precoce de autismo não deve se referir a esses diagnósticos que a gente suspeita por volta de 1 ano e meio, 2. O que é precoce? É um diagnóstico que se faça por volta dos 3 anos de idade. A gente vai esperar até os 3 anos para começar a tratar quando tem alguns sinais atípicos? Não, não vai. Mas tem que ficar claro para o médico, para a equipe e particularmente para a família que, assim, apesar de não haver um diagnóstico, apesar de haver apenas uma suspeita robusta, apesar de eu não fechar uma CID, ele tem que começar a tratar. Porque a alternativa é você não fazer nada e deixar passar os melhores momentos para intervir, que é no cérebro imaturo da criança pequena. Então, qual é a conduta que me parece a mais óbvia? Tem sinal atípico presente? Não dá para saber que diagnóstico é. E tem que lembrar outra coisa, né, Caterine? Quando você fala com um neurologista infantil, tem um monte de condições, algumas muito mais graves do que o autismo, que podem começar do mesmo jeito inespecífico. Então, compete ao médico, na medida em que ele ouça os pais, veja a criança, faça um exame físico o mais detalhado possível, levando em conta a idade da criança, levantar suspeitas de que aqueles comportamentos atípicos estão apontando para uma patologia que eu tenho que investigar profundamente. Então, não é incomum você ter uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que você, antes de poder... Desculpe a minha mulher. Esta é a minha mulher, entendeu? Então, deu certo, sim. Então, eu perdi o fio da meada agora. Não é incomum uma criança. Então, quando você recebe uma criança com esses sinais atípicos, você tem que estar muito atento, porque você pode estar frente a uma doença geneticamente determinada, letal. Então, não é simplesmente receber uma criança hoje em dia para decidir se ela é autista ou não. É decidir que grau de importância você tem que dar aos sinais, sintomas e exame para definir o tipo de pesquisa que você vai fazer. Entendi. E excluindo essas coisas mais graves que necessitam exames laboratoriais muito mais complexos, a melhor conduta é, em caso de dúvida, não feche diagnóstico, mas comece a intervenção. Tá. E Esse aí... é o mundo ideal, né? Entendi. Tá. Só que daí o que eu fiquei pensando com o tema da nossa live foi diagnóstico tardio. Ou seja, diagnóstico lá na frente. Todos esses sinais, todos esses sintomas, do que eu estou entendendo, esses que o senhor acabou de dizer, eles não existiram nessa pessoa. É isso? Me Não, contextualiza. Caterine, ninguém fica autista aos 50 anos. Mas então, doutor, o que aconteceu na história dessa pessoa? Quais são as... Não, aconteceu que o quadro não era muito severo, teve uma evolução compatível com uma vida aparentemente normal, mas quando você vai ver e começa a contar, a perguntar, há referências da história lá atrás de um atraso na fala, de uma dificuldade de fazer amigos na escola, de ser diferente dos demais, embora você não possa caracterizar direito que diferença é essa, de ser muito literal, de não ser um cara muito sociável. Agora, evidentemente, se você tem sinais e sintomas muito sutis, isso se confunde com milhares de outras coisas. Quer dizer, uma pessoa pode ser tímida, uma pessoa pode ser socialmente inepta e não ser autista. Eu posso atrasar um pouco para falar, e daí?
e depois eu passo a falar de uma forma relativamente normal. Eu posso ser um sujeito que me contento em ter um amigo, ao contrário do meu primo, que tem 20. Né? E tem outras coisas que interferem muito com isso. Né? Ah, hoje eu vi uma criança muito interessante, porque esse casal tem uma filha de 12 anos, que tem um TEA severo, nível 3. Foi vista muito precocemente, os médicos perceberam, ela está em tratamento há muito tempo, ela fez algumas evoluções positivas na vida dela. Hoje ela se comunica através de tablet, embora não fale praticamente nada. Então, ela ainda é severa. E hoje eles me trouxeram o irmão menor dela, de 8 anos, que nunca se suspeitou que tivesse algum problema, até que agora, como ele não está indo muito bem na escola, pediram para fazer uma avaliação neuropsicológica e a neuropsicóloga encontrou uma série de alterações nas funções executivas, nas funções de sociabilidade, uma rigidez intelectual mental muito intensa, uma dificuldade em perceber o todo quando ele olha uma cena complexa, ele se perde no detalhe e ele fala de um jeito muito peculiar. E pediu para eu dar uma olhada. Ele é um TEA nível 1 por uma família que não percebeu, porque o parâmetro deles é outro. O parâmetro para essa família de um TEA é a filha. Então, esse menino que tem algumas peculiaridades foi considerado como muito inteligente, ele é muito sistemático, mas e daí? Ele tem um amigo, e daí? Mas ele, na escola, não tem queixa, ele brinca com as outras crianças, não sei se ele brinca de forma muito funcional, mas brinca. Então, assim, surpreendeu a família o diagnóstico. Aí você pergunta assim, mas não viram? Bom, quando eu comecei a listar para eles o que eu pude observar, ficou óbvio que eles viam aquilo, mas não atribuíam aqueles sinais e sintomas a algo mais importante do que o jeitão da criança. Uhum. Então, é possível você chegar aos 40, 50 anos? É possível. É pouco provável. Quer dizer, o ambiente deve ter sido muito pouco observador, ou não tinha parâmetros para avaliar, ou o quadro era muito sutil. Mas a outra coisa que a gente tem que se perguntar hoje, né, o que está me surpreendendo muito, é o número de pessoas, celebridades, jogadores de futebol, CEOs de instituições, que de repente estão descobrindo que são autistas. Então, a minha pergunta é: será que é? Será que todos eles são? Ou será que, de repente, as pessoas estão começando a confundir sinais autísticos, se a gente pode falar isso, com autismo? Ah, Se, se você for muito xiita, não escapa ninguém. Porque a nós tem pelo menos um ou dois sinais atenuados que você encontra no autismo. Então, o que a gente está vivendo hoje? Um momento em que, aparentemente, para algumas pessoas pelo menos, ficou muito fácil justificar uma série de coisas dizendo, mas eu sou autista. Sabe? Eu sou um sujeito que não tem muita noção, tal, porque sinto muito, eu sou autista. Então, o que eu sempre digo é assim, é, tem que ver se realmente o sujeito preenche critérios. Mas que eu já vi diagnósticos extremamente tardios no meu consultório, 18, 24 anos. Isso eu vivo muito frequentemente. Para mim, diagnóstico tardio de TEA começa a partir dos 5 anos de idade. entendi. Porque, porque eu perdi um tempo enorme para tratar essa criança quando ela era menor. Mas, enfim, o quanto Tá, antes identificar, o quanto antes você consegue orientar de uma forma adequada. tá. Então, mas aí o senhor usou aí uma expressão que eu não entendi, eu queria saber a diferença entre uma coisa e outra. O que significa sinais autísticos
de um quadro Não diagnóstico. existe sinal autístico. Eu fiz uma aspas aqui. O que eu chamo de sinais autísticos? São sinais que você encontra muito frequentemente no autista, mas que podem estar presentes em um de nós. Por favor. Ué, por favor, eu odeio festa, eu tenho um amigo íntimo, e daí? Isso me faz autista? Não necessariamente. Eu sou muito literal. Eu não entendo muito bem sarcasmo, piada, metáfora, eu tenho uma certa dificuldade. Esse é um dado que está muito frequentemente presente no autista. Mas ele, por si só, faz diagnóstico? Não, não faz. Inclusive, sinais mais óbvios, como estereotipia. A repetição de movimentos como esses faz diagnóstico de autismo? Não. Tem um monte de outras condições que também podem ter estereotipia. Então, estereotipia é um sinal autístico? Sim, mas não é autismo necessariamente. Então, por que é importante a gente lembrar isso? Porque você tem na população geral muitas coisas que lembram autismo, toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas que não permitem um diagnóstico definitivo. E aí você volta para uma coisa que é muito da nossa época, lamentavelmente, que é você tornar patológicos comportamentos que não são necessariamente atípicos, anormais. Perfeito. Se você é uma pessoa que, quando vai roubar alguma coisa na geladeira de madrugada, volta 3 vezes para ver se você fechou a geladeira direito, é um sinal obsessivo. Mas isso te faz ser um portador do transtorno obsessivo compulsivo como coisa isolada? Não. Mas se isso se repetir numa série de condições, em várias coisas da tua vida do cotidiano, sim. Então, quando a gente fala em sinais de, é um termo muito inadequado, mas assim no sentido de falar parece que é, mas não é necessariamente aquilo. Entendi. Tá? Então, o que me preocupa muito hoje é mesmo essa história de que, mas o tal jogador é Asperger ou é autista. Ou seja, os diagnósticos são feitos de uma forma absolutamente superficial, né? Porque fazer diagnóstico de um autista adulto que tem um quadro leve não é fácil. Quanto Então, mais fazer diagnóstico pela televisão vendo o cara jogar futebol, né? boa. E as pessoas fazem isso, né? Exatamente. Doutor, tem várias observações aqui, deixa eu tentar resgatar algumas, tá? Uma mãe aqui, minha filha tem 14 anos e nunca teve nenhum atraso, nem fala, nem intelectual. Somente aos 11 começou a se isolar. Não. De novo, né, Caterine? Ninguém fica autista aos 10 ou 12 anos. Existem inúmeras outras condições que justificam, não que seja normal, mas que justificam que um adolescente comece a apresentar determinados sintomas, né? Então, depressão, esquizofrenia, um monte de coisas, ou um período em que o cara realmente está passando por uma circunstância complicada e está se tornando mais isolado e tal. É uma pessoa que, hoje eu vi um menino que, segundo os pais, mudou completamente o comportamento aos 6 anos de idade, quando ele entrou na pandemia. Até então, e eu acredito, são pais super observadores, né? Salomão, ele era uma criança absolutamente normal, conversava com a gente, tinha muitos amigos, era muito sociável. A partir da epidemia, ele se tornou isolado, passou, e isso começou na pandemia, começou a ficar muitas horas por dia jogando videogame. Quando ele saiu da pandemia, ele estava desinteressado dos amigos, extremamente envolvido com videogame, praticamente só isso.
a ponto de você perguntar para ele: você quer ir na festa do seu amigo ou quer ficar em casa jogando? Quero ficar em casa jogando. E foi se tornando, entre aspas, estranho. E agora alguém levantou a hipótese de autismo. Então, de novo, né? Não se fica autismo aos 6 anos. Então, se ele não tinha absolutamente nada e agora tem, a coisa que me parece mais óbvia é a síndrome do excesso de tela, que a gente está cansado de falar. Existem estudos mostrando que adolescentes que ficam muito tempo, horas por dia na frente de uma tela, passam a ter comportamentos muito parecidos com o do autismo, mas não é autismo. É uma condição que foi criada por um ambiente absolutamente inóspito, né, nesse sentido. E agora ele tem que ser tratado praticamente como um adicto. Ele, se você suspender, ele vai ter abstinência. Entendi. Então agora é um bruto problema, porque ele vai ter que ser tratado, apoio psicológico, terapia cognitivo-comportamental. E o que eu sugeri para os pais? Como ele não aceita diminuir o tempo de exposição à tela, eu sugeri que eles preenchessem o tempo desse menino com um monte de coisas fora de casa. Judô, natação, hebraico, espada, equitação, qualquer coisa. Porque é um jeito de tirá-lo um pouco daquele ambiente que não é bom, não falando para ele que está sendo proibido o uso. Quer dizer, ele não vai largar, mas vai diminuir bastante. Então você vê, até coisas circunstanciais como essa podem, a partir de um determinado momento, por alguma pessoa que não tem cuidado adequado, dizer: olha, o cara ficou autista com 8 anos de idade. Então não Entendi. ficou. É uma outra coisa. Tá. E aí eu fiquei pensando uma outra coisa. Em outras conversas, o senhor me explicou, veja se eu entendi certo, que antigamente o autismo não era um espectro. Era isso aqui. Tanto que tinha o autismo, tinha o Asperger, que depois toda essa condição foi para a mesma caixa e virou um espectro aí em 3 níveis. Hoje, o diagnóstico de adultos pode ser um jeito diferente de olhar para a condição que lá no passado não tinha esse nome, tinha outro nome? Não sei se eu... Não, não é só no adulto, Caterine. Quer dizer, se você, a gente pode pôr a criança, inclusive, no nível do que você está falando. Quer dizer, suponha que, na época do Kanner, que descreveu essa condição, jamais uma pessoa com um quadro tão leve quanto esses que a gente está discutindo hoje não seria considerado autista. Então, o que mudou? Uma das coisas que mudou muito foi o conceito que se tem de autismo. E eu acho, a gente já conversou sobre isso outra vez, eu acho que o conceito que a gente tem hoje, ele vai ser superado. Eu acho que ele não explica as coisas como a gente as vê. Então, eu acho muito, como médico, acho muito estranho que o que a gente chama hoje de autismo nível 3, severo, não verbal, seja igual ao desse menino que eu te falei, que se descobriu hoje que ele é autista. É coisa muito diferente. Não sei se uma coisa é a mesma que a outra, quantitativamente diferente. Então, vamos lembrar. Completamente diferentes. Tá, então vamos resgatar, doutor, para eu lembrar aqui, o que mudou no conceito? Como é que era o conceito? Como é que é hoje? Explica um pouquinho essas diferenças do conceito, como era e como é hoje, considerando uma galera que está aqui pela primeira vez. O que mudou? O que era autismo? Era aquele quadro super característico que o Kanner descreveu, tá? Que ele descreveu 11 crianças na primeira manifestação escrita dele, que tinham em comum um desejo obsessivo pela mesmice, como ele dizia, ou seja, queriam que a vida fosse sempre do mesmo jeito, que as coisas acontecessem sempre na mesma hora, que a rotina tivesse que ser sempre seguida. Eram crianças que até então, algumas delas,
foram confundidas com deficientes intelectuais e acabaram chamando atenção porque, para um deficiente, eles tinham coisas estranhas, do tipo, o sujeito é meio deficiente para aprender, mas ele sabe o salmo da igreja anglicana da frente para trás e de trás para frente. Ele sabe o nome de todos os presidentes dos Estados Unidos, de hoje para trás até não sei quando. Ele sabe tudo sobre os planetas, os hemisférios, enfim. Então, o que chamou muita atenção do Kahneman, entre outras coisas, é essa coisa aparentemente paradoxal, né? Deficiências em alguns domínios e excelência em outros. Você encontra em muitos indivíduos com autismo. Mas à medida que foram surgindo os conceitos mais americanos de psiquiatria infantil, que são muito mais descritivos, eles foram fazendo com que esses mesmos sinais e sintomas que o Kahneman definiu, quando presentes em intensidade menor, eram a mesma coisa. Então, não é só aquilo que ele descreveu, é aquilo que ele descreveu e mais indivíduos que também não são tão ligados a uma coisa, não são tão associais, não são tão... E o não são tão foi aumentando. Entendi. Então, o que eu costumo dizer? O guarda-chuva ficou maior. Ora, se o guarda-chuva fica maior, cabe mais gente dentro. Perfeito. Tá? Então, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco todos seremos autistas. Que é uma brincadeira que a gente costuma fazer, mas é verdade. Quer dizer, se você for ampliar tanto o espectro, daqui a pouco qualquer cara um pouco estranho, um pouco e não está muito ligado em atividades sociais, que é meio circunspecto, ele vai entrar dentro do... E eu acho que isso está acontecendo hoje. Então, eu não estou discutindo o coisa dessa atriz da Globo, e pelo que ela conta, ela teve uma infância com um monte de sinais e sintomas óbvios, Olha. mas que não foram percebidos como tal. Mas um monte de outras pessoas que hoje se diz autista tem que ver se realmente são. Ou se, como eu te disse, né? Eu sou meio estranho, não sei o quê, eu sou tímido. Não sou tímido, agora eu sou autista. Entendi. Eu tenho até uma justificativa para uma inabilidade que eu tenho. Por isso que eu sou muito cuidadoso. Quer dizer, quando me perguntam, mas tal artista de televisão é autista? Eu gostaria de consultá-lo, né? Se eu puder consultá-lo, fazer uma anamnese, conversar com ele, ver como é que ele se comporta numa relação um a um, dá para levantar suspeita. Agora, por aquilo que se fala, porque ele se autodenominou autista, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. O Elon Musk agora também se falou autista. Ah, é? Não é possível, né? Quer dizer, não estou dizendo que é impossível que ele seja. Mas o que é? Agora, de repente, as pessoas estão se descobrindo autistas, né? Então, tendo algo esquisito com essa história, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse diagnóstico, tanto em criança e, obviamente, em adultos, né? Perfeito. Todo mundo aqui, sim, é sobre isso. Qualquer comportamento diferente é autismo. E aí, os seus fãs aqui estão aqui. Doutor, como eu gostaria que os médicos neurologistas tivessem essa sabedoria que o senhor tem. Infelizmente, poucos estão preparados para diagnosticar transtorno. Parece que virou modismo. Seus A fãs... culpa dos médicos, quer dizer, a culpa é da formação médica que a gente tem. Então, na verdade, eu já participei de vários estudos para tentar ver o que o pediatra, que é o cara mais próximo das crianças, né, óbvio, o que ele conhece sobre autismo e como que ele eventualmente reconhece. Os estudos que a gente fez são lamentáveis. É mesmo? Uma boa parte daqueles que a gente estudou não sabia nada sobre autismo.
Alguns deles exerciam a pediatria há mais de 10 anos. E questionados se em algum momento eles tinham identificado algum autista na vida, não, nenhum. Impossível. Quer dizer, um pediatra que tem 10 anos de clínica, que não viu nenhum autista, ele não viu porque não reconheceu. Porque o Entendi. autista está aí, ele vai inicialmente no consultório do pediatra. É lá que deveria começar a primeira hipótese sobre o autismo. Né? Eu não concordo muito com essa história de que tem médico especialista em autismo. Isso é ridículo. Me Tem conta por quê. Não, porque autismo não é uma especialidade médica. Quer dizer, quem é que inventou isso? Autismo é uma condição relativamente frequente que um médico que trata de pessoas em desenvolvimento teria obrigação de conhecer. Como eu tenho que reconhecer nanismo. Ninguém, óbvio. Como eu tenho que reconhecer um monte de outras coisas, como um médico que trabalha com pessoas em desenvolvimento. Então, como que a gente poderia melhorar o diagnóstico o mais cedo possível, para não falar precoce, de crianças com TEA? Com bons pediatras que tivessem capacitação para reconhecer. Na minha época da faculdade, não existia autismo no currículo médico. Para você ter uma ideia, eu não ouvi falar no meu curso médico de deficiência intelectual. É mesmo? Eu não ouvi falar de problemas de aprendizagem escolar. E no meu currículo tinha toda a coisa da pediatria. Até algum tempo atrás, eu era convidado todos os anos na pós-graduação de pediatria de uma faculdade importante aqui de São Paulo para falar para os pós-graduandos sobre autismo. Imagine, na pós-graduação, esse cara devia estar sabendo há muito tempo conhecimentos básicos. Então, eu acho que sim. Claro, tem pessoas pelo mundo que acabam fazendo praticamente só trabalhando com autismo, né? Mas eu acho que isso é muito mais um pesquisador. Então, assim, eu conheço bastante de autismo, mas eu não acho que eu seja um especialista de autismo. Aliás, eu me sinto. Não gosto que digam isso. Eu sou um neurologista infantil, que, entre outras coisas, eu vejo bastante autistas porque eu acabei me interessando pelo assunto. Mas eu não tenho nada contra um bom pediatra, um psiquiatra infantil, que possa levantar essa suspeita e até fazer o diagnóstico. Então, eu sou contra essa história de que diagnóstico de autismo necessariamente é do psiquiatra ou do neurologista infantil. Não vejo porquê, né? Um médico que conheça o assunto, capacitado, pode fazer perfeitamente um diagnóstico e pode perfeitamente discutir com a equipe formas adequadas de tratamento. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta aqui. Só pode tratar autismo com ABA ou a psicanálise também pode ajudar? A psicanálise pode ajudar muito o psicanalista. Não vai, não vai ajudar o autismo. Por que não vai ajudar? Então, Não, me explica. mas por que não vai ajudar? A maioria dos indivíduos com autismo tem problemas mais ou menos severos de linguagem. A maioria dos indivíduos autistas que falam tem dificuldades, ele é muito literal, ele não entende a metáfora, ele não entende algo subjacente ou duplo sentido. Quem já fez psicanálise, e eu fiz há algum tempo, né, sabe que a psicanálise ela é basicamente uma metáfora, em que o indivíduo, o psicanalista, interpreta as tuas dificuldades, os problemas que você está vivendo, e ele normalmente ele te oferece uma interpretação. Essa interpretação você tem que introjetar e, de alguma forma, tentar usar isso para modificar aquilo que te preocupa. Como é que eu posso entender que um indivíduo que tem problemas sérios de comunicação vai
passar por um processo como esse e ter ganhos substanciais. E outra coisa, se você for ver a literatura mundial, não existe nenhum estudo bem feito, metodologicamente decente, que tenha comprovado qualquer ação positiva da psicanálise. O que eu estou dizendo, e eu quero que me entendam bem, eu não estou dizendo que alguns autistas podem se beneficiar de uma psicoterapia verbal. Mas uma psicoterapia verbal em que o psicoterapeuta entenda as dificuldades que o seu paciente tem e possa tentar ajudá-lo levando em conta todas essas dificuldades presentes. Se você for um sujeito que segue a linha lacaniana, e mesmo as pessoas típicas não entendem praticamente quase nada, como que eu pretendo que o indivíduo autista vai ganhar alguma coisa com aquilo? Então, não se trata, eu acho, de opiniões pessoais. Eu quero insistir no seguinte: eu sempre defendi a medicina baseada em evidências. Não há evidências de eficácia para a psicanálise no autismo. Há quem faça, muita gente faz. Em alguns lugares do mundo, na França, por exemplo, existem núcleos muito fortes nesse sentido. Em São Paulo, existem instituições que tratam todas as crianças que estão lá aprendendo alguma coisa com uma visão psicanalítica. Agora, eu realmente acho que essas pessoas não se dão ao trabalho de procurar na literatura mundial alguma coisa que lhes dê um mínimo de segurança de que aquilo que estão fazendo é positivo para os seus pacientes. Então, eu diria para você, psicanálise, não. Psicoterapia verbal. Se o psicoterapeuta não for autista e entender o autista que está na sua frente, talvez ele possa ter ganhos. Mas numa criança com autismo, nível 2, 3, não vejo razão nenhuma para fazer isso. Né? E vamos fazer o reverso da medalha. Se você procurar na internet evidência científica de que funciona no autismo, o que você vai encontrar? Terapias comportamentais. Então, não é ideologia, não é antipatia pelo Freud, é evidência. Estamos abertos a novas evidências? Claro. Compete a quem defende a psicanálise no autismo trazer resultados baseados em estudos bem feitos, mostrando que sim, que vale a pena. Não tem isso não tem. Quando você vê quem defende, sempre defende baseado numa ideologia. É. Perfeito. Tem aqui uma outra pergunta lá do começo da live. O fato de correr, andar na maior parte do tempo na ponta do pé e tem uma agressividade com as coisas que não consegue fazer ou que não façam do jeito dele, menino de 3 anos, pode ser um sinal? Pode não ser. Eu volto a falar, pisar na pontinha dos pés de uma criança pequena. É comum no autismo? Sim. É comum em crianças típicas? Sim. É comum em crianças que têm formas muito leves de paralisia cerebral? Sim. Então, de novo, é um sinal que merece ser investigado. Vale a pena um neurologista ver essa criança, porque o neurologista, através do exame clínico, vai poder dizer, afastar essa possibilidade de um dano motor mais importante. E se ele tiver a mínima capacidade de avaliar o desenvolvimento de uma criança, ele pode chegar à conclusão de que é uma procura sensorial que provavelmente vai desaparecer com o passar do tempo. Mas se for muito intenso, vale a pena fazer alguma coisa do tipo fisioterapia, alguma coisa assim, motora. Então, é um sinal de alerta? Sim. Isoladamente? Não. Criança ativa, quando as coisas não dão certo, o mundo é assim, né? Ué, qual é a criança normal que não é desse jeito? Se Não é?
jeito, procure um médico, né? Deve ser doente. Sim. Óbvio. Muita gente elogiando. Doutor Salomão sensacional. Ó, aqui tem gente, olha, que Deus lhe cubra de infinita saúde, gratidão eterna. Seus fãs estão aqui, doutor Bom, Salomão. mais alguma pergunta? Interessante. Ó. O que o senhor acha da intervenção AB Denver? Existem muitas evidências de avanços significativos? Muitas evidências. Porém, tem que ser feitas com pessoas capacitadas, com uma carga de horário adequado. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Como em qualquer outra terapia ou qualquer medicamento, há crianças que não vão melhorar. Por quê? Porque o quadro é muito severo, porque por alguma razão não respondem bem à terapia. E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, para você ser um bom terapeuta ABA, não adianta você só ter capacitação técnica. Como qualquer procedimento que tem adulto e criança, quase que metade do possível sucesso que você vai ter depende da tua relação com a criança. Sim. Então, tem gente que diz assim, meu filho odeia o ABA. Talvez ele odeie a pessoa que fez ABA. Exatamente. Agora, tem criança que não tolera o ABA? Sim, tem criança que não tolera. Escuta, aquilo é muito chato. Escuta, o ABA doutor, não! são horas de trabalho semanal. É uma ação exaustiva de coisas. O terapeuta ABA tem que ser toque, porque aquelas tabelas que eles fazem, aquilo é uma coisa de louco. Funciona? Sim, mas tem seus problemas. Tem criança que não tolera aquilo? Tem. Eu já vi criança que melhora com técnicas que são absolutamente contraindicadas. Eu tive um caso muito interessante de uma menina, Teia, com 4 anos de idade, nível severo. O pai me procurou, a gente discutiu muito, eu propus para ele começar com APA, fono, TO, enfim. E ele me perguntou sobre uma determinada técnica que é muito usada por fonoaudiólogas. Tá? E eu deixei muito claro para ele que a minha opinião a respeito dessa técnica é muito negativa, porque ela carece de bases teóricas, porque os estudos feitos não merecem crédito, enfim. O cara ouviu tudo que eu falei, agradeceu muito, pagou minha consulta, pelo menos, e sumiu. Ele volta 1 ano depois. Salomão, estou voltando para você me dizer como é que está minha filha. Ela estava muito melhor. Melhorou o contato visual, começou a falar, diminuiu as estereotipias, nitidamente ela tinha melhorado. Eu falei assim, então, está fazendo aquela técnica que você contraindicou. Há como negar isso? Não, não há como negar. E aí a gente volta para aquela história do estudo de caso anedótico e do estudo de caso acadêmico. Qual é o anedótico? Aninha era daquele jeito, ficou assim, a técnica é maravilhosa, vamos fazer para todo mundo? Não. Funcionou para Aninha, por razões misteriosas que eu não sei explicar, funcionou, é óbvio, eu estou vendo isso. Isso significa que a técnica é maravilhosa? Não necessariamente. Passaram-se 12 meses, um monte de coisa da família mudou, essa criança está numa escola que é muito adequada, tem aquela avó maravilhosa que devia ser uma terapeuta ABA. Então, foi a técnica? Talvez. Foram outras coisas que estavam em torno de, e baseado em coisas anedóticas, a gente já teve ozonioterapia, a gente já teve estimulação elétrica cerebral, a gente já teve câmara hiperbárica. Nossa. Escuta, que ainda se faz em alguns lugares do mundo.
Então, tem coisas que se baseiam, primeiro, numa esperança de você ter um resultado que a medicina tradicional não dá, e em casos anedóticos, que eu até acredito que aconteçam, né? O sujeito fez uma coisa absolutamente esdrúxula, fez uma cirurgia espiritual e sarou. Sim, isso significa que todo mundo que tiver aquele tipo de coisa vai melhorar com a operação espiritual? Não necessariamente. Desculpe, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá. Então eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses sucessos pontuais. O meu filho começou a tomar canabidiol e começou a falar. Talvez seja verdade. Isso significa que a gente vai começar a usar canabidiol em toda criança que não fala? São coisas muito distantes uma das outras, né? Eu até entendo que as famílias em desespero procurem qualquer coisa, Sim. né? Porque eles sempre dizem assim, não, eu prefiro fazer tudo o que é possível para amanhã não me arrepender de não ter feito. O problema é que você pode se arrepender de ter feito muito, né? Exatamente. Da coisa inadequada. Exato. E para a galera que está aqui, nesse universo ABA, no nosso Insta, tem algumas lives que foi conduzida até por uma jornalista, a Mônica, com analistas do comportamento, que tem uma história de atendimento, que tem uma formação robusta, que aí as observações que o Dr. Salomão tá colocando sobre todo esse universo. Então, pode fuçar aí no nosso Insta que vocês vão ver várias lives com vários temas desse universo para esclarecer um pouco de como as coisas funcionam. O que tem que ficar claro para as famílias, que às vezes não fica, Caterine, é aquela velha comparação do ABA com o treinamento de um cachorrinho, né? Pois é. Então, assim, tem algum parentesco? Tem. Ambos os terapeutas estão se baseando no Skinner. Perfeito. Mas a forma de aplicar, o objetivo, é tudo diferente. E a outra coisa que eu sempre insisto muito com as famílias. ABA é aquilo que você faz todo dia com a tua mulher ou com o teu marido. Você pode nem chamar de ABA. Mas ele fez uma coisa que te desagradou profundamente, ele vai ser punido. De algum jeito. Você vai esquecer de fazer uma coisa que ele gosta, você não vai dar aquele beijo carinhoso que evidentemente você dá, você vai ficar de cara amarrada por algum tempo. Mas o dia que ele chegou com um presente maravilhoso, no dia do aniversário de casamento, ele vai ser recompensado, de alguma forma. O ABA é o exagero dessa história, né? Quer dizer, comportamentos adequados são recompensados, comportamentos inadequados são punidos, no sentido de que não são recompensados. É o exagero daquilo que a gente faz, né? Quando as pessoas percebem isso, fica mais fácil aceitar, né? Outra coisa que dizem sempre, mas meu filho não vai virar um robô? Se o seu terapeuta for ruim, vai. Mas não é esse o intuito. Exatamente. E o que tem muito é informações ruins, distorcidas, equivocadas sobre esse universo para deixar isso recortado desse jeito. Vai virar um robô, vai tratar meu filho como se estivesse adestrando um animal, e aí todas essas bizarrices que podem surgir da falta de conhecimento na área. Então, é aquilo que o doutor está sempre apontando. Vamos atrás de informação de qualidade. Informação então, mas, de novo, Caterine, casos que não deram certo, propaga-se boca a boca o quão ruim é o método. Sim. Então, é a tal história. O ABA funciona otimamente em todo mundo? Não, não funciona. Eu tenho acompanhado crianças que fazem 40 horas semanais e não melhoram. Por quê? Porque o quadro é muito severo, porque lamentavelmente não tem potencial para melhorar. Então não é a terapia que não foi efetiva, é o quadro que é muito grave. Isso vale para qualquer procedimento médico, né? Claro. Quando eu prescrevo uma droga para uma criança visando um determinado objetivo,
Sempre eu consigo um objetivo maravilhoso? Não. Para algumas a droga não funciona, para outras funciona no sentido contrário. Alguém perguntou como que o médico avalia o autismo leve. Tá. Então, o senhor Primeiro, viu aí que eu estou aqui retomando as perguntas. Então, vamos lá. eu não gosto de falar que autismo é leve. Então, por Não favor, é leve. O autismo nível 1 é o menos prejudicado. Não é leve. É uma coisa que esse sujeito vai conviver com isso o resto da vida, ainda que de forma atenuada. Então, eu acho que usar o termo leve, às vezes a gente usa sem querer, não acho que seja adequado. Como que você identifica? Por tudo aquilo que eu falei hoje. Quer dizer, mesmo sendo pouco comprometido, os sinais e sintomas característicos estão presentes. Não naquela intensidade óbvia que todo mundo percebe. Mas se você for pai e mãe cuidadoso, se você tiver olhos atentos, se você tiver um pediatra minimamente capacitado, você vai perceber coisas sutis que no seu conjunto podem levantar a hipótese de. Levantou a hipótese e não tem certeza? Ora, você tem um mecanismo maravilhoso que é uma avaliação neuropsicológica com um profissional competente. Eu tenho um monte de casos que eu levanto uma suspeita e não confirmo o diagnóstico antes de uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque o exame médico não é acessível a uma série de coisas que a avaliação neuropsicológica é. Então, diagnóstico de autismo é só da alçada do médico? Não. O que é da alçada do médico é assinar o laudo. então me conta aí um pouquinho, gostei dessa, me conta um pouquinho por que então a coisa extrapola a alçada do médico. Porque o diagnóstico é de alçada do médico por lei. Se você é uma ótima psicóloga, sinto muito, você não pode assinar o laudo. Tá? Gostaria que você pudesse, não pode. A lei não permite. Então, quem tem que dar um laudo definitivo? Um médico. Baseado só no exame dele? Não necessariamente. Hoje, eu acabei de confirmar, eu vi uma criança que tinha sinais suspeitos de. Por outro lado, ele interagia muito bem comigo na consulta. Ele não tinha grandes dificuldades de comunicação, tinha alguma, mas ele tinha um histórico de problemas sensoriais, de dificuldades de sociabilidade, que levantavam a hipótese de. Ele tem 4 anos e meio. Eu pedi para fazer uma avaliação neuropsicológica que eu recebi hoje. Conclusão da neuropsicóloga. Essa criança tem um QI limítrofe e tem sinais que permitem um diagnóstico de TEA. Então, agora eu tenho muito mais segurança para fazer o diagnóstico. Entendi. Tá certo? E algumas vezes, mesmo com uma avaliação bem feita, você vai ficar em dúvida. Porque, de novo, o espectro é muito amplo. E chega um momento do espectro em que a diferença entre um cara que tem um quadro extremamente superficial, daquele que tem um jeitão esquisito, não dá para você dizer qual é um e qual é outro. Entendi. Tá. E esse diagnóstico tardio, ele segue o mesmo caminho, doutor? Tem que encaminhar para avaliação? Não. Não? Depende. Quer dizer, eu já fiz diagnóstico em meninos de 24 anos, que a minha observação foi suficiente. A anamnese, o jeito dele, a forma como ele se conduziu, eu não tive dúvida de que ele tem TEA. Uhum. Se eu quisesse saber um pouco mais, até para poder orientar melhor o tratamento, eu vou pedir uma avaliação neuropsicológica. Porque ela me dá não só quais são as dificuldades que esse cara tem, mas mais do que isso, quais são os canais competentes dele, porque é aí que eu vou trabalhar. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Pode ser uma avaliação psicopedagógica? Não. Quer dizer, pode fazer, mas não é o universo da psicopedagogia. Psicopedagogia
eu presumo que seja uma pessoa envolvida muito mais com os aspectos pedagógicos, apesar do sufixo psico. Então, vale a pena, se você quiser saber quais são as dificuldades acadêmicas que esse rapaz que tem TEA tem, pode me ajudar a ajudá-lo. Ajuda no diagnóstico? Absolutamente não. Todo indivíduo com TEA tem que ser atendido por um psicopedagogo? Não. Então, cada macaco do seu galho. Né? Perfeito. Existe um universo que é do psicopedagogo, Tá. mas que não é o universo mais importante quando a gente está discutindo TEA, né? Eu acho. Tá. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei também muito importante. Por que preciso fazer exames genéticos para poder dar o laudo definitivo? Precisa. Não precisa? Claro que não precisa. Então, me explica, doutor. O diagnóstico genético é feito para, primeiro, poder determinar a causa daquele autismo. Se ele tem uma causa genética. Tem uma live só sobre as causas, né, doutor? Tem, para que serve a avaliação genética? Para saber se, além do autismo, essa pessoa tem uma outra síndrome genética, que a gente já falou um monte de vezes em autismo, autismo que acompanha, que é o autismo sindrômico. O autismo que você encontra na síndrome de Down, na síndrome de Angelman, no X frágil, etc. Por que é importante fazer um mínimo de exames laboratoriais em autismo? Porque, principalmente em meninos, porque uma das apresentações de autismo em meninos se acompanha a síndrome do X frágil, que é uma condição herdada de uma mãe aparentemente normal e que, se estiver presente, significa que ela tem um risco de 50% em cada filho homem de ter autista. Então, por que eu peço muito frequentemente pesquisa de X frágil, mesmo numa criança pequena, em que não há nada que faça essa suspeita? Para poder dizer para esse casal qual é o risco teórico que eles têm de ter novo filho afetado. O exame genético não dá nada, o risco é de 10% em cada gravidez. Mas se for X frágil, é de 50%. Nossa. Então, vale a pena? Sim. Mas eu não preciso disso para dar um laudo de autismo. Perfeito. Doutor, gente, assim, ó, eu vi que tem algumas perguntas aqui, como elas estão um pouco distantes do tema da live, eu vou pedir a gentileza, eu anotei alguns aqui, vou discutir com o doutor se a gente transforma isso em tema para as próximas lives. E quem tiver alguma outra pergunta, pode deixar, a live fica salva, pode deixar ali, que o doutor vai responder tudo depois. Né, doutor? Sim. O que eu puder. O que é ao meu alcance. Doutor, estamos chegando ao fim de mais um papo. Muito obrigada. Foi um prazer. Galera, obrigada. Compartilhem aí a live, fucem o Insta, porque tem outras lives com o Dr. Salomão maravilhosas, com temas sensacionais. Nos vemos daqui. Ó, aqui alguém diz, prematuridade vai ficar para a próxima? Aí, ó, tem ali. Podemos pensar em prematuridade para a próxima, né, doutor? É prematuro responder hoje. Pegar completar o termo. Né? Ótimo. Doutor, então, um abraço. Obrigada mais uma vez e até. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço, até a próxima.